Impressos não fiscais. Os impressos não fiscais podem auxiliar o cliente na conferência de informações básicas do posto, que são emitidas nas mini impressoras, economizando assim papel e facilitando a leitura dos dados. Eles podem ser utilizados com diversas formas de controle, orientando, por exemplo, que cada troca de turno o funcionário emitirá um resumo de caixa na mini impressora, que será entregue junto com as suas contas. Ele pode utilizar também para conferências do gerente, criando várias rotinas conforme a usabilidade que existe no posto. Agora a gente vai verificar o processo para poder utilizar a rotina. Dentro do sistema Expert, vou acessar o menu Gerencial, Cadastro de Usuários e a aba Caixa. Então, a primeira validação vai ser se o usuário tem a permissão para acessar a rotina. Na aba Caixa, Impressos não fiscais. E aqui tem as 3 opções que tem disponível hoje no sistema: o relatórios de quantidade do turno atual, relatórios de vendas diárias e resumo do fechamento de caixa. Vamos dar permissão para os 3 para poder realizar o teste. Vamos acessar então o menu Caixa, Impressos não fiscais e o primeiro deles, Relatórios, Quantidades, Turno atual. Na tela apresentada é possível selecionar a data e o turno. Eu também tenho a opção Visualizar o relatório em tela, onde ele vai ser mostrado só na tela, e aí então depois eu decido se preciso enviar para impressão ou não. O layout desse relatório foi baseado no relatório de vendas diárias. Ele possui o mesmo cabeçalho e também é agrupado por grupo de produtos. O relatório possui 3 colunas: o código do produto, a descrição do produto e a quantidade vendida no turno selecionado. Então, na tela eu vou selecionar a data que eu desejo que seja mostrado e o turno. Vou visualizar apenas o relatório na tela e clicar no botão Imprimir. Ele vai trazer todos os produtos agrupados em grupos e vai informar a quantidade. Esse relatório não apresenta valores, apenas a quantidade em estoque. Relatório 2. Menu Caixa, Impressos não fiscais, Relatórios de vendas diárias. Nesse relatório eu tenho mais filtros: data, turno, subgrupo, artigo e funcionário. E aqui eu poderei selecionar se serão apresentados os encerrantes de abertura e fechamento ou o encerrante das bombas. Abertura e fechamento se refere ao turno selecionado aqui. Esse relatório também vai informar o código e o nome do usuário que tiver vinculado ao turno, caso haja esse vínculo. Então, vou selecionar a data. Qual o turno que eu desejo. Se eu quiser algum subgrupo ou algum artigo em específico, após a seleção do subgrupo, ele vai mostrar. E o funcionário inicial e final, caso eu trabalhe com turnos separados por funcionários. Nesse relatório, não há opção de gerar na tela, ele já vai encaminhar diretamente para a impressora. Ele vai gerar no modelo da mini impressora, trazendo os grupos, as quantidades e os valores. Aqui também ele vai trazer os encerrantes e, caso tenha algum funcionário vinculado ao turno, também será mostrado. Relatório 3. Menu Caixa, Impressos não fiscais, Resumo fechamento de caixa. Nessa opção, ele terá mais detalhamento do caixa e financeiro do cliente, também selecionando a data, o turno, subgrupo, artigo e funcionário, e eu poderei aqui marcar quais as opções que eu quero que sejam mostradas. O encerrante de abertura ou o encerrante da bomba, conforme desejar, e aqui o que eu deixar marcado vai ser mostrado no relatório e o que eu desmarcar não será apresentado. Então, eu quero apenas que seja mostrado as vendas a prazo ou o detalhamento do resumo de venda por funcionário. Então, eu posso fazer ainda uma edição de quais dados serão impressos nesse relatório. Novamente, eu vou selecionar a data que eu preciso, vou informar o turno que eu quero gerar, e esse relatório também é enviado direto para a impressora. No relatório gerado, ele vai trazer também no modelo mini impressora fiscal
E um resumo do combustível, bebidas, todas as opções que foram lá marcadas serão mostradas aqui. Os saques realizados, vendas a prazo no caixa, totais do encerrante, as despesas, informações bem detalhadas conforme o cliente marcar na outra pasta. Então, essa foi a rotina de impressos não fiscais que podem auxiliar o cliente nas conferências realizadas.